nome é Pablo de Carvalho Lopes, sou consultor especialista do Departamento de Tecnologia Agrícola da Cooper Citrus. E hoje a minha intenção é apresentar para vocês algumas estratégias no manejo de plantas daninhas de difícil controle. Mas para falar sobre isso, a gente precisa um pouquinho lembrar de conceitos. A gente pode ver no próximo slide alguns conceitos que a gente tem que ser adotado. Manejo integrado de plantas daninhas. O controle de plantas daninhas não se deve só ao uso de defensivos químicos, mas sim a um manejo integrado. Esse manejo pode ser químico, cultural, mecânico, preventivo, entre outros. Esse manejo nunca pode ser esquecido, porque a associação de tipos de manejos de controles diferentes fornece um sucesso ao produtor. Vamos falar um pouquinho agora sobre resistência de plantas daninhas. O que são resistências de plantas daninhas? A gente pode ver que a resistência é feita a partir do processo de seleção. A gente pode ter essa seleção de altas doses e baixas doses. No próximo slide a gente vai ver uma seleção de alta dose. Essa alta dose, o que ela causa? A planta daninha, ela tem uma diversidade dentro da sua população. E sempre vão existir plantas daninhas e resistentes. Quando eu aplico uma alta dose de um defensivo químico, eu vou selecionar somente essa planta daninha. No próximo slide, a gente vê uma seleção de baixa dose. Como que funciona isso? Eu uso uma subdose. Essa subdose vai me selecionar plantas resistentes e tolerantes. No próximo slide, a gente vê as duas plantas resistentes dentro de uma mesma população. Quando a gente aplica uma alta dose, nesse slide de seleção 1, a gente vê que a gente selecionou somente essa planta resistente. Quando a gente aplica uma baixa dose, a gente vai selecionar as plantas resistentes e as plantas tolerantes. Após essa aplicação, as plantas vão fazer o cruzamento e vão gerar novos indivíduos. Com isso, a gente vem e aplica o segundo aplicação. E isso vão ter a segunda seleção de plantas daninhas. A gente pode ver que tanto a baixa dose como a alta dose selecionam plantas resistentes. A alta dose seleciona a planta resistente a partir de um único indivíduo. A baixa dose seleciona plantas resistentes a partir do cruzamento de vários indivíduos, transmitindo o gene de um para o outro. Quando a gente faz a terceira seleção, que a gente vai ver no próximo slide, a gente pode notar que no uso de baixas doses, a dispersão dessas plantas resistentes está na área total, enquanto a seleção por altas doses está mais concentrada. Vamos falar um pouquinho sobre mecanismos e modos de ação de herbicida. Quais as diferenças entre mecanismo e modo de ação? Mecanismo de ação é um mecanismo bioquímico ou biofísico que é afetado pelo herbicida e que resulta na alteração do crescimento e no desenvolvimento da planta. Modo de ação são as sequências de reações que ocorrem a partir do contato do herbicida com a planta, até a sua morte. Então, a gente tem, por exemplo, aí uma aplicação de glifosato. A partir do contato desse glifosato com a planta, acontecem várias reações e essas reações vão causar a morte da planta. Essas reações que acontecem a partir do contato até a morte é o modo de ação do herbicida. A gente vai ver agora alguns principais mecanismos de ação existentes no mundo. Inibidores da divisão celular. Esses inibidores de divisão celular, eles devem ser aplicados no solo. Inibidores de crescimento inicial, também aplicados no solo. Inibidores de fotossíntese, também devem ser aplicados no solo. Inibidores da síntese de pigmento, aplicação no solo. Esses herbicidas que têm uma aplicação no solo são usualmente herbicidas pré-emergentes, que evitam e inibem a germinação de sementes. Mimetizadores de auxina são herbicidas utilizados na folha. Então, esses herbicidas são conhecidos como os pós-emergentes.
Então, eu espero o nascimento ou a germinação das plantas e aplico ele para fazer o seu controle. Destruidores de membrana, eles têm aplicação em folha ou solo. Então, são herbicidas que têm características de pós e pré-emergente. Inibidores de ALS, também são herbicidas aplicados na folha e no solo. Inibidores da CCase, herbicidas exclusivamente para aplicação em folha. E inibidores da EPSP, são aplicados na folha. No próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre essa resistência de herbicidas. A gente usa esse site, tá? Ele se chama Weed Science, ele está disponível para quem quiser aí. É um site bem fácil de mexer, ele está em inglês, mas ele é bem intuitivo, a gente vai mexendo nele e vai aprendendo com ele mesmo. E todos os relatos de resistências de plantas daninhas feitos no mundo são registrados nesse site. No próximo slide, a gente vai ver como está hoje o atual banco de dados. A gente pode ver que no mundo existem 512 casos de resistência de plantas daninhas a herbicidas. Estão divididos em 262 espécies, tá? E estão divididas também em 167 herbicidas diferentes, e em 70 países. Então, a gente pode ver que essa resistência a herbicidas não é um problema exclusivo do Brasil, e sim um problema do mundo. No próximo slide, a gente vê como foi a evolução desse herbicida, dessa resistência a herbicidas. A gente vê que, a partir da década de 90, a gente teve uma explosão nos casos de resistência a herbicidas no mundo, tá? Isso se deve a uma modernização da década de 90, o uso intensivo de herbicidas passou a ser maior. Próximo slide, a gente vê alguns produtos que apresentam maior resistência a herbicidas no mundo, tá? A gente vê que, em primeiro lugar, aí é a atrazina, que tem 66 espécies resistentes à atrazina, seguida aí de glifosato, imazethapir, tribenuron, imazamox. Então, a gente vê que os casos não são a um único herbicida, são, assim, a vários herbicidas. Nesse gráfico, a gente pode ver mais especificamente sobre a molécula do glifosato. A gente pode observar que, a partir dos anos 2003 e 2005, houve um aumento muito grande no número de espécies resistentes a esse produto. Isso se deve à inserção no mercado das plantas resistentes ao glifosato, ou seja, as plantas transgênicas tolerantes ao glifosato, soja e milho, e algodão. O uso intensivo dessa molécula fez com que o número de espécies crescesse rapidamente, e hoje nós temos no mundo mais de 40 espécies resistentes à molécula do glifosato. Alguns desafios que o produtor rural encontra na sua lavoura que ele deve prestar muita atenção. Quando eu tenho plantas isoladas, ou seja, capim amargoso ou buva, como a gente pode ver à esquerda nas fotos, tá? Ou como eu tenho um mix de plantas, a mistura do capim amargoso e da buva. O manejo químico deve ser um manejo específico para essas áreas, com o uso de pré-emergentes, os inibidores da Protox, que vão ser esses, o flumioxazin, o sulfetrazone, eles são latifolicidas. O uso de pós-emergentes, no caso, os DINs e os FOPs, que eu vou ter o cletodin, cetoxidin, aloxifop, quizalofop, fluazifop, são algumas ferramentas que o produtor tem para utilizar nesse manejo. E outros não seletivos, que são os inibidores do fotossistema, como os de quat ou paraquat, que está sendo finalizada a sua produção, os inibidores da GS, que é o amônio glufosinato, os inibidores da Protox, como exemplo, o saflufenacil. E um ponto de atenção que o produtor deve ter nesse manejo químico são o estágio de desenvolvimento
das plantas daninhas. Isso é de muita importância. Plantas daninhas com maior porte precisam de altas doses de herbicidas para seu controle. Plantas daninhas de menor porte precisam de uma menor dose de produto para o seu controle. A resistência de plantas daninhas é dividida em duas fases, tendo como a primeira fase os anos entre 1993 e 2003, que foram as resistências à ALS e às ACCases. Lembrando que lá em 2013 teve a chegada dos transgênicos, 2003, desculpe, teve a chegada dos transgênicos, que fez mudar o sistema de manejo de plantas daninhas. Então, encerrando essa primeira fase de plantas daninhas, de resistência de plantas daninhas. A gente vê que nessa primeira fase, a gente tinha por volta de 250 espécies de plantas daninhas resistentes à ALS e à ACCase. A segunda fase da resistência é a fase que compreende os anos de 2003 até o momento, 2019, 2020, que é a fase da resistência que a gente chama as moléculas de EPS-PS, tá? Que são a molécula do glifosato. A intensificação desse uso aí fez com que as plantas daninhas ficassem tolerantes ou resistentes a essas moléculas. E a gente pode ver aí que também mais de 300 casos de resistência a esta molécula. A terceira fase é a fase que a gente está começando agora, que será que é uma fase de resistência múltipla? Plantas resistentes às moléculas da ALS mais a EPS-EPS, ou resistentes a moléculas ACCase mais EPS-EPS. A gente pode ver, se a gente voltar lá e olhar no site que eu citei no começo da palestra, que já existem plantas com resistência múltiplas até mais de 3 tipos de moléculas. O que o produtor deve fazer para evitar essa resistência múltipla? Lembrar sempre da diversificação, ou seja, não ter a monocultura, não ter a sucessão de cultura. Lembrar sempre que o problema é geral, mas a solução é local. Por que eu falo que a solução é local? Porque o solo é diferente do estado de São Paulo em relação ao Paraná, em relação à Bahia, em relação ao Mato Grosso. O clima é diferente. Então, o produtor tem sempre ter que o problema é geral, porém a solução é local. Problemas com resistências tendem a aumentar. O que eu posso fazer para reduzir esse aumento da resistência? Reduzir a propagação, a severidade e reduzir com isso o impacto econômico. A gente tem que pensar que o cooperado tem que diversificar ferramentas. A gente começou essa apresentação com o manejo integrado de plantas daninhas, onde eu tenho o manejo químico, o manejo físico, o manejo cultural. Então, a integração de ferramentas que vai trazer o sucesso. A gente pode ver no próximo slide alguns impactos causados por plantas daninhas resistentes. Isso é uma notícia recente do site Notícias Agrícolas, do Canal Rural, me desculpem, onde eles mostram qual o tamanho do custo por controle de plantas daninhas. Quem quiser, está lá no site, pode ir lá e ler a reportagem completa. A manchete é: plantas daninhas aumentam os custos em até 222%, diz a Embrapa. Isso aí é uma pesquisa feita pela Embrapa. Quais os impactos no agronegócio, os impactos econômicos dessa daí? A gente vê que tem aumentado os custos e aumentado as perdas. A gente pode ver nesse gráfico à direita quanto eu tenho um aumento de custo num mix de amargoso mais bulva quando as duas plantas são suscetíveis ou quando as duas plantas são resistentes a um herbicida. A gente vê que a gente praticamente aumentou em 8 vezes o custo do manejo dessas plantas daninhas. No próximo slide a gente vê um outro
gráfico sobre o impacto econômico de densidade de planta por metro quadrado em relação à produtividade de soja. Vocês podem ver que 2 plantas daninhas por metro quadrado já me causou uma perda aproximada de 300 quilos por hectare de soja. Ou seja, com 2 plantas daninhas, eu perco até 5 sacas de soja. Quando eu vou para 6 plantas daninhas por metro quadrado, vocês podem ver que a queda de produtividade foi tão grande e chegou até 1.000 quilos de soja por hectare. Geralmente, esse 1.000 quilos de soja por hectare é o lucro que o produtor, que o cooperado vai ter. Esse trabalho completo vocês podem ver na revista Planta Daninha, no volume 37, publicado em 2019. No slide seguinte, eu vou sugerir algumas sugestões de manejo. A gente tem as culturas de interesse econômico. Entre elas estão aí soja, milho, algodão, os citros, o café, entre outras. Falando mais específico para os grãos, soja e milho, a gente tem que ver que a gente tem que ter uma rotação de cultura e não simplesmente uma associação ou uma intercalação. A gente tem que trabalhar com um manejo cultural e outonal. O que é esse manejo cultural e outonal? É onde eu vou aplicar e plantar uma planta de cobertura, vou fazer o controle de plantas daninhas nessa planta de cobertura. Após isso, eu vou fazer uma dessecação pré-plantio antecipada para que, na hora do meu plantio, eu tenho uma palha. Essa palha já vai ser um herbicida natural para a planta daninha. No plantio, eu vou fazer uma aplicação pré-emergente, ou seja, eu vou plantar e aplicar, ou aplicar e plantar um herbicida pré-emergente que vai inibir a germinação de sementes. E durante a cultura, eu vou fazer uma aplicação pós-emergente. Lembrando que essa aplicação pós-emergente não deve ser uma aplicação de controle de plantas daninhas, e sim uma aplicação de controle de plantas escape, ou seja, plantas que escaparam da minha dessecação e plantas que escaparam da minha aplicação de herbicidas pré-emergente. No próximo slide, vem algumas outras sugestões. Manejo outonal, cultura de cobertura. Acabei de falar no slide anterior. Eu tenho uma planta de cobertura que vai cobrir esse meu solo, que vai competir com as plantas daninhas e que não vai deixar as plantas daninhas tomar conta da minha área. Uma aplicação de herbicida que controle essas plantas daninhas no manejo outonal, ou seja, utilizar um pré-emergente se eu tenho problema de bulva, ou usar um pré-emergente latifolicida na cultura de cobertura, facilitando o controle de plantas daninhas pela cultura de cobertura. Outra, na pré-semeadura, acabei de falar nesse slide também, fazer o levantamento, qual as plantas daninhas que eu tenho problema, ver especificamente, eu tenho mix, eu tenho amargoso, eu tenho pé de galinha, eu tenho braquiária, meu problema é com azevém, meu problema é com bulva. Então, a gente tem que fazer esse levantamento para saber qual o herbicida mais indicado. Mais uma vez, dessecação antecipada. Essa dessecação antecipada faz com que eu possa ter uma ação antes do plantio, caso ocorra algum escape. Vou ter tempo também dessa matéria verde ficar seca e ter uma boa plantabilidade. E caso eu necessite fazer uma aplicação sequencial, com isso eu vou me livrar dessas plantas escapes e vou pegar plantas que estavam num estágio maior durante a primeira aplicação. No plantio, fazer o uso do herbicida residual, ou seja, aplicar um pré-emergente para que a planta de soja ou de milho nasça e se instale no limpo, ou seja, sem a presença de plantas daninhas.
Esse herbicida residual vai fazer com que a minha cultura economicamente viável se estabeleça e no limpo, sem uma competição. No V4, eu vou fazer uma aplicação com o foco de pegar plantas daninhas de escape, ou seja, plantas daninhas que germinaram após o efeito residual do herbicida de pré-emergente e que elas não estejam maior do que 15 centímetros. Por isso, com plantas menores, eu consigo ter melhores controles. VNR1, eu vou evitar plantas escapes para que não aumente o meu banco de sementes, fazendo com que no momento da colheita, a colhedora não espalhe mais sementes de plantas daninhas pela minha área, fazendo com que na próxima safra eu tenha uma infestação menor de plantas daninhas e para que com isso eu tenha um menor custo de produção. Então, cooperado, a gente tem que lembrar que a gente tem várias ferramentas para o controle de plantas daninhas, lembrar que a gente tem que associar várias técnicas de manejo, lembrando do primeiro slide lá, rever os conceitos, tá? Manejo químico, manejo cultural, manejo mecânico, manejo preventivo, para que com isso eu tenha um menor custo, uma redução de custo e uma maior lucratividade na cultura de interesse. Querido cooperado, eram essas informações que eu tinha para você. Fica aqui o meu desejo de boa feira e para você uma excelente próxima safra que começamos aí a partir do segundo semestre. Até mais.